Olá! Muitas pessoas têm o sonho de enriquecer, mudar de vida. Para isso, o universo nos traz infinitas possibilidades. A loteria é, para alguns, o meio mais fácil de ver seu sonho de enriquecer se tornar realidade. Mas nem todos sabem como chegar lá ou conhecem relatos de ganhadores. Trazemos hoje algumas histórias de pessoas que conseguiram realizar seu sonho do tão almejado prêmio da loteria. Mas antes de prosseguir, já pedimos que se inscreva no canal e ative as notificações, para que sempre que houver novos vídeos do canal, você possa ser notificado. Temos vídeos toda semana. E no final do vídeo, trazemos as percepções dos perfis dos vencedores de prêmios da loteria. As atitudes para vencer. A primeira história é de um brasileiro, que na época, em 1988, trabalhava como pedreiro, e ganhou o equivalente a 30 milhões de reais na Mega Sena. Valmir havia aprendido com seus tios a profissão de pedreiro e, com 23 anos, decidiu deixar sua cidade natal, Santo Anastácio, no oeste de São Paulo, para tentar uma vida melhor na capital. Ele trabalhou na reforma do antigo presídio do Carandiru e guarda até hoje o capacete de pedreiro como um amuleto. Mas essa vida em São Paulo não durou muito tempo. Ele conta que estava trabalhando com seu irmão, arrancando algodão em uma fazenda, quando disse: "Eu não vou trabalhar mais não. Eu vou ganhar na loteria e ainda vou comprar esta fazenda aqui." Então, naquele mesmo dia, ele foi até uma lotérica e fez uma aposta, escolhendo seus números baseado em datas e valores importantes para ele. Para a escolha dos números, ele fez associações. Dia 2, chegou em São Paulo. Dia 3, começou a trabalhar. Dia 7, foi internado. Dia 8, saiu do hospital. 31, era quanto ele estava ganhando por hora. 43, era o segundo aumento por hora. Ele preencheu 2 cartelas com a mesma numeração. Naquele momento passou um avião e ele falou: "Eu vou embora num avião desse aí." Ele conta que ainda não tinha nem jogado, e as pessoas ao seu redor morreram de rir. No dia em que saiu o resultado, ele foi até a lotérica conferir e descobriu que havia ganhado nos 2 bilhetes, o que corrigido para os dias atuais, seria o equivalente ao valor de 36 milhões de reais. O primeiro dinheiro gasto foi com o dono da lotérica que o acompanhou até o banco para receber a fortuna. Segundo Valmir, ele prometeu, e por isso lhe deu um carro zero. Ele também investiu em muitas terras e vive muito bem até hoje. Mesmo que de forma inconsciente, o ex-pedreiro utilizou a lei da atração para manifestar a tão sonhada realidade. Vocês podem notar o poder das palavras, já que ele gerou em si o desejo e afirmou com fé, tanto que iria ganhar na loteria, quanto que voltaria para sua cidade natal através daquele avião. Com sabedoria e muita humildade, ele conseguiu dobrar seu patrimônio e é dono de uma das mais famosas fazendas do país, de criação de gado. Para se ter uma ideia, em uma única compra ele chegou a comprar cerca de 47 carros de uma concessionária. O ex-pedreiro sempre teve o sonho de ficar rico. Ele estava tão convicto que iria ganhar que ficou 4 noites sem dormir direito, pois ficou planejando em sua mente tudo o que faria com o prêmio, colocando sua energia e foco no prêmio, tamanha certeza e convicção que tinha de já ser e se sentir o dono daquele dinheiro. Maria Carreiro, 40 milhões de dólares. A segunda pessoa a usar a lei da atração para ganhar na loteria foi Maria Carreiro, uma aposentada de uma fábrica, moradora de Toronto, no Canadá, que levava uma vida humilde ao lado de seu marido. Ele tinha 2 empregos, enquanto ela cuidava de seus 5 netos, para que os 3 filhos pudessem trabalhar. Mas tudo mudou quando ela descobriu que havia ganhado na Loto Max do Canadá, que lhe rendeu 40 milhões de dólares canadenses. Maria sempre afirmou que um dia ganharia na loteria e visualizava sua vida e da família mudando com o prêmio. E essa afirmação se tornou realidade quando ela ganhou o prêmio de 40 milhões de dólares. Ela conta que inicialmente achou ter ganho 40 mil dólares canadenses, o que já a deixou extremamente emocionada, feliz e agradecida.
Porém, qual foi sua surpresa ao chegar em casa e ter notícia de que o prêmio era muito maior? Ao chegar em casa com a novidade, sua filha foi para a web e descobriu que a mãe havia ganhado 40 milhões, e não 40 mil, como achou. Convertendo o dinheiro para dólares americanos, o valor passa para cerca de 39,4 milhões. Ela disse: "Eu não podia acreditar. Eu tremia e não conseguia acreditar que era real." Ficamos muito animados quando pensei que o prêmio estava na casa dos milhares, e depois não conseguia acreditar que havia me tornado uma milionária, disse durante uma coletiva de imprensa após receber o prêmio. "Obrigada, senhor." "Obrigada, senhor", dizia ela, em êxtase, ao mesmo tempo em que fazia uma dança e mandava beijos para o ar. Maria contou que há anos joga na loteria, mas que sempre apostou nos números que correspondem às datas dos aniversários de seus netos. Dessa vez, porém, ela deixou o sistema escolher os números e foi contemplada. Na época, ela estava pronta para realizar seu sonho de ir com toda a família, viajar para o Havaí. O terceiro caso é o da ex-BBB Paulinha Leite, que participou do BBB 11, ganhou todos os prêmios de sorte do programa e que ganhou mais de 50 vezes nos diversos jogos da loteria. Nascida em Boa Vista, capital do estado de Roraima, a ex-sister conta que ser escolhida para participar do programa já foi uma enorme cocriação e que sua intenção não era ganhar o programa, mas participar e ganhar o maior número de prêmios lá dentro, e foi o que de fato ocorreu. Ela saiu do programa da Rede Globo com 3 motos, um apartamento na Barra da Tijuca, R$ 10.000, um relógio e um par de óculos, mas desde então ela se tornou uma jogadora de loteria profissional, e há alguns anos administra uma empresa que realiza bolões para apostas em grupo. A empresa surgiu depois que sua fama de sortuda começou a fazer com que seus seguidores pedissem indicações. A primeira vez que dei números, eles fizeram a quadra. Eu dei, mas não postei nada. Depois dei de novo e ganharam. Dei os números uma terceira vez e as pessoas fizeram a quina. Se eu não me engano, cada um ganhou R$ 28.000, e recebi alguns depoimentos. Postei no meu feed na época e brinquei: "Ainda vou deixar vocês milionários", afirma. Sua primeira dica é simplesmente jogar, já que sem arriscar é impossível levar qualquer prêmio. Outro ponto importante para ela é o que chama de lei da atração, que envolve aplicar fé e pensamento no hábito de apostar. Quando eu jogo, eu penso que vou ganhar. As pessoas jogam por jogar, elas não acreditam no que querem. Eu acredito muito no que estou fazendo. O universo devolve, segundo ela. Por fim, ela revela que forma apostas a partir de número que lhe chamam a atenção ao longo de um período ou mesmo do dia, na rua, em outdoors, na internet, onde for. Já os números são escolhidos por ela. Então, um sistema faz a combinação deles, assim como também marca os bilhetes e a gente joga por um tempo, na base da minha intuição, explica. Mas os jogos não são feitos apenas na intuição de Paulinha. Ela também conta que faz desdobramentos e analisa números que saíram com frequência em outros jogos, usando estatística. Já parei de contar quantas vezes já ganhei na loteria. Agora que tenho a empresa voltada para isso, sai muita premiação e boto para conferir meu jogo e vai tudo junto. Então não conto mais. Tem uns números que jogo há anos. Quando algum dá quina, vou tirando da lista. Porque para voltar a sair o mesmo número é a mesma chance de você ganhar, esclarece. Destas histórias, podemos tirar alguns aprendizados. Primeiro ponto: jamais conte de seus planos, mesmo para pessoas mais próximas, pois, como todos temos crenças, algumas pessoas, não por maldade, podem tirar seu estímulo, caso você conte a elas seus planos. Segundo ponto: tenha certeza absoluta do que quer, assuma o sentimento de que o que quer já é seu e não coloque barreiras. Terceiro ponto: se veja na cena, interaja, se imagine executando o que gostaria de fazer e produza a emoção. Lembre-se sempre que o sentimento é o principal segredo para a manifestação. Quarto ponto:
Tenha clareza do que vai fazer com o prêmio ou objeto de seu desejo. Pesquise antes onde investir, o que vai comprar, a quem vai ajudar, doar. Tenha planos bem traçados. Quinto ponto e talvez um dos mais importantes. Sempre que a dúvida venha atacar você, cancele totalmente o pensamento, saindo imediatamente de um padrão vibratório baixo ou de dúvidas e mude o foco imediatamente para o que faça você feliz. Seja contemplar a natureza, passear com o cachorro, ouvir uma música alegre ou ver um filme divertido. Sexto e último ponto. Cuide de sua energia. Evite ficar em locais com pessoas ou situações depreciativas, de baixa vibração. Cerque-se de coisas boas, e as boas energias virão até você como imã. Se você aposta constantemente, mas ainda não foi premiado, não desanime. Assista este vídeo outra vez e tente identificar a ação que você ainda não fez, para obter sucesso. Lembre-se, tudo aquilo que é seu, encontrará uma forma de chegar até você. Que bom que você assistiu até aqui! Gratidão e sucesso!